Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram todas essas coisas aos apóstolos, mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste dia nós celebramos a Páscoa do Senhor. O Evangelho nos apresenta um relato onde as mulheres vão ao túmulo procurar o corpo de Jesus para fazer os últimos rituais fúnebres que na sexta-feira eles não puderam terminar. E é interessante porque o anjo aparece a elas e pergunta: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? E aí elas se lembram de toda a promessa de Deus, que ele seria entregue à mão dos mestres e doutores da lei, e ali ele morreria, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. É interessante como eles fixaram na morte e se esqueceram da ressurreição. Eles pensaram que a morte era o fim e a ressurreição veio como resposta. Diante disso tudo, nós somos convidados a crer nas promessas de Deus. Às vezes, quando nós nos deparamos com o sofrimento, com a dor, com as coisas que são contrárias aos planos e às promessas de Deus, nós achamos que está tudo acabado. Aí nós podemos desistir de Deus, desistir de seguir. Aí nós fazemos igual os discípulos de Emaús. Já que Jesus morreu, vamos voltar para trás. Vamos voltar para a vida que nós tínhamos. E Jesus nos convida a esperarmos. É necessário às vezes passar pela morte. É necessário esperarmos o momento da ressurreição. Se nós olharmos para Cristo, Cristo teve que ficar 3 dias no túmulo. Ali, na mansão dos mortos, ele não podia fazer nada. Ele necessitava esperar o tempo de Deus, o tempo que Deus o tiraria da morte e traria novamente à vida. Da mesma forma, somos convidados a esperar o tempo de Deus. Nós queremos ressuscitar na hora certa, ou melhor, nós nem queremos passar pela morte, nós nem queremos enfrentar o sofrimento.
mas às vezes é necessário enfrentar o sofrimento, enfrentar a morte para sermos agraciados com a ressurreição de Cristo. Portanto, irmãos, não nos desesperemos diante dos caminhos que nos são contrários, diante dos projetos que são contrários àqueles que esperamos. Mas sejamos firmes, fiéis e confiantes na ação do Pai. Ó Pai, neste dia que celebramos o túmulo vazio, dai-nos a graça de termos a fé e a esperança de que para o túmulo ficar vazio, primeiro é preciso descansar ali. Primeiro é preciso passar pela morte e pelo sepultamento, para que depois a Tua glória se manifeste em nós. Assim como foi necessário que Lázaro morresse para que o poder de Deus se manifestasse, muitas vezes é necessário que nós enfrentemos a cruz, o sofrimento e a morte, para que a Tua glória se manifeste em nós. Portanto, Senhor, nesses momentos, dai-nos paz, dai-nos confiança, dai-nos a certeza da Tua proteção que jamais nos abandona. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.